A chuva caía forte sobre Lisboa naquela noite de novembro quando Tomás Ribeiro, intérprete de língua gestual portuguesa com 29 anos, recebeu mensagem urgente no telemóvel. Preciso de intérprete amanhã às 9 horas, reunião confidencial na sede da Ribeiro e Filhos. Assunto extremamente sensível. Descrição total. O remetente era o gabinete do CEO. Tomás hesitou apenas um segundo antes de responder que sim. Trabalho era trabalho, e ele precisava do dinheiro. No dia seguinte, ao entrar no edifício envidraçado junto ao Parque das Nações, sentiu o ar-condicionado gelado contrastar com o calor nervoso que lhe subia pelo peito. A recepcionista anunciou e, minutos depois, foi conduzido a uma sala de reuniões ampla e impessoal. Lá estava ele, Miguel Ribeiro, o CEO de 42 anos, homem de presença imponente, olhos escuros e barba curta perfeitamente aparada, a figura que aparecia regularmente nas revistas económicas. Miguel levantou-se para cumprimentá-lo com um aperto de mão firme, mas Tomás notou imediatamente o tremor quase imperceptível nos dedos dele. Bom dia, Dr. Ribeiro. Tomás Alves, ao seu dispor. Bom dia. Obrigado por vir tão depressa. A voz de Miguel era grave, controlada, mas havia qualquer coisa quebrada por trás. A pessoa com quem vou reunir-me é surda profunda. Preciso que traduza tudo com exatidão. Absoluta. Tomás assentiu, profissional como sempre. Instalou-se ao lado de Miguel e esperou. A porta abriu-se e entrou uma jovem de 20 e poucos anos, cabelos castanhos ondulados, rosto pálido e olhos grandes que pareciam carregar o peso do mundo. Usava um casaco preto comprido apesar do tempo ameno. Cumprimentou Tomás com um sorriso tímido em língua gestual. Olá, obrigada por estar aqui. Tomás respondeu com naturalidade, sentindo de imediato empatia por ela. Mas algo estranho aconteceu. Quando a jovem se sentou em frente a Miguel, este não a olhou nos olhos. Baixou o olhar para os papéis, como se a presença dela o queimasse. Tomás começou a traduzir as apresentações formais, mas o ar na sala tornou-se denso, quase irrespirável. A jovem chamava-se Inês Ribeiro. Ribeiro. O mesmo apelido do CEO. Tomás gelou. Inês era filha de Miguel Ribeiro. As revistas nunca mencionavam filhos. Só falavam da tragédia de anos atrás. A mulher de Miguel morrera num acidente de viação, deixando-o viúvo. Mas uma filha surda. Nunca uma palavra. Inês começou a gesticular com urgência, os movimentos rápidos e carregados de emoção. Tomás traduziu em voz alta, sentindo o coração acelerar. Pai, já passou um ano. Não podes continuar a fingir que eu não existo. A mãe morreu, mas eu estou viva. Preciso de ti. Miguel manteve o rosto virado para o lado, como se as palavras fossem golpes físicos. Respondeu secamente, sem olhar para ela. Diz-lhe que esta reunião é apenas para discutir o trust fund que a mãe deixou. Nada mais. Tomás traduziu, mas Inês abanou a cabeça com veemência. Os olhos enchiam-se-lhe de lágrimas. Não é só dinheiro que eu quero. Quero o meu pai de volta. Desde o acidente, fechaste-me fora da tua vida. Como se eu fosse culpada. A tradução saiu da boca de Tomás com dificuldade. Ele sentia-se intruso numa dor que não compreendia totalmente, mas que o tocava profundamente. Miguel apertou os punhos sobre a mesa. Diz-lhe que não há nada mais a discutir. O passado ficou no passado. Inês levantou-se de repente, a cadeira arranhando o chão. Gesticulou com raiva. O passado. A mãe morreu a tentar proteger-me a mim. E tu culpas-me por ela não estar aqui. Culpa-me por ser surda, por ser o motivo da discussão naquele dia. Lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Eu sei que tu pensas que se eu não fosse surda, ela não teria distraído-se ao telefone a discutir contigo sobre a minha escola especial. Miguel finalmente ergueu o olhar. Os seus olhos estavam vermelhos. A máscara de CEO inabalável ruiu por um segundo. Diz-lhe que não a culpo. A voz falhou-lhe. Diz-lhe que me culpo a mim próprio. Tomás traduziu, sentindo um nó na garganta. Inês parou, os gestos suspensos no ar. Olhou para o pai como se o visse pela primeira vez em anos. Depois, lentamente, gesticulou. Então por que foges de mim? Por que não me olhas nos olhos desde o funeral? Miguel não respondeu de imediato.
Respirou fundo, como quem mergulha no abismo. Porque cada vez que te vejo, vejo o que perdi. E dói demais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tomás, que deveria ser apenas um canal neutro, sentiu lágrimas quentes nos próprios olhos. Traduziu as últimas palavras com a voz embargada. Inês aproximou-se devagar do pai, estendeu a mão, mas Miguel recuou instintivamente na cadeira. O gesto foi pequeno, mas cortante como uma faca. Inês deixou a mão cair. Virou-se para Tomás e gesticulou, obrigada pela tradução. Pode dizer-lhe que vou esperar. Um dia ele vai ter de me enfrentar. Depois saiu da sala, passos firmes apesar das lágrimas. Miguel ficou imóvel, olhando para a porta fechada. Quando finalmente falou, a voz era um sussurro: pode ir, Sr. Alves. A reunião terminou. Tomás levantou-se, mas antes de sair, não resistiu. Com todo o respeito, Dr. Ribeiro, ela só quer o pai de volta. Miguel não respondeu. Apenas fechou os olhos, como se quisesse apagar o mundo. Tomás saiu do edifício com o coração pesado. A chuva parara, mas o céu permanecia cinzento. Não fazia ideia de que aquela manhã mudaria para sempre a sua vida, nem que, dentro de poucas semanas, se veria preso entre o amor proibido que começava a nascer e o segredo mais sombrio da família Ribeiro. 2 semanas depois, Tomás recebeu outra mensagem do mesmo número. Reunião amanhã, mesma hora. Mesma descrição. Não havia mais explicações. Ele aceitou, curioso e inquieto. Desde aquele dia, não conseguia tirar Inês nem Miguel da cabeça. Sonhara com os olhos destruídos do CEO e com os gestos desesperados da filha. Chegou mais cedo, mas a recepcionista informou de que o Dr. Ribeiro já o esperava na sala privada do último andar, não a sala de reuniões impessoal, mas o escritório pessoal, com vista panorâmica sobre o Tejo. Quando entrou, Miguel estava de pé junto à janela, de costas, mãos nos bolsos. Virou-se lentamente. Bom dia, Sr. Alves. Bom dia. Tomás notou imediatamente a diferença. Miguel parecia mais magro, olheiras fundas, barba por fazer. A camisa estava impecável, mas o homem dentro dela parecia à beira do colapso. Hoje não é para traduzir para a Inês. A voz saiu rouca. É para mim. Tomás franziu o sobrolho. Para o senhor. O senhor ouve perfeitamente. Miguel deu um sorriso amargo. Eu sei. Mas desde o acidente, desde que minha mulher morreu, eu evito a língua gestual. Evito tudo o que me lembra Madalena e a Inês. Mas preciso de aprender. Preciso de reaprender o que esqueci de propósito. Tomás sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Quer que eu lhe ensine língua gestual portuguesa? Miguel assentiu, os olhos baixos. Quero poder falar com a minha filha sem intermediários. Quero corrigir o que estraguei. Fez uma pausa longa. E quero que seja você a ensinar-me. Só você. A intensidade daquele olhar fez Tomás engolir em seco. Porque eu? Porque no outro dia, quando traduziu as palavras dela, vi nos seus olhos que compreendeu a dor. Não julgou. Não teve pena barata. Só compreendeu. Miguel aproximou-se um passo. E porque confio em si. As aulas começaram nessa mesma tarde. 2 horas, 3 vezes por semana, sempre no escritório após o horário de expediente, quando o edifício ficava quase vazio. No início, Miguel era rígido, frustrado consigo próprio cada vez que os dedos não obedeciam. Tomás corrigia com paciência, tocando levemente nas mãos dele para ajustar a posição dos dedos, sentindo sempre um calor estranho subir pelo braço. Com o passar das semanas, as barreiras foram caindo. Miguel começou a falar sobre Madalena, como se conheceram na universidade, como ela sempre defendeu com unhas e dentes a inclusão da filha surda, como ele, na época, se sentia perdido entre o mundo ouvinte dos negócios e o mundo silencioso da família. Contou como, no dia do acidente, discutiam exatamente sobre mudar Inês para uma escola especial longe de Lisboa. Madalena queria manter a filha perto, ele achava que precisava de mais recursos. A discussão acalorada distraiu-a na estrada. Eu matei-a, confessou Miguel numa tarde de dezembro, enquanto praticava a frase, desculpa-me, minha filha. Os olhos enchiam-se-lhe de lágrimas.
Matei a mulher que amava e afastei a filha que restava. Tomás, sentado à frente dele, negou com a cabeça. Não matou. Foi um acidente horrível. Mas a Inês não o culpa. Ela só quer que o pai volte. Miguel olhou longamente. Você fala como se soubesse o que é perder alguém por ser quem é. Tomás hesitou. Depois, com voz baixa, eu sei. O meu pai deixou-nos quando eu tinha 15 anos, depois de eu lhe contar que era gay. Disse que não conseguia olhar para mim sem se sentir envergonhado. Nunca mais voltou. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de compreensão mútua. Miguel estendeu a mão e apertou o antebraço de Tomás, um gesto breve, mas que queimou como fogo. Lamento. Nas semanas seguintes, as aulas tornaram-se mais do que lições de língua gestual. Tornaram-se confissão, cura lenta, proximidade perigosa. Miguel começou a esperar ansiosamente pelos dias das aulas. Tomás mentia a si próprio dizendo que era apenas profissionalismo. Mas quando Miguel finalmente conseguiu gesticular uma frase completa, tenho saudades tuas, Inês, e os olhos dele brilharam de emoção, Tomás sentiu o coração partir-se e recompor-se ao mesmo tempo. Uma noite, após uma aula particularmente intensa, Miguel ofereceu-se para levar Tomás a casa. Chovia novamente. No carro, silêncio confortável. Quando pararam em frente ao prédio modesto de Tomás em Alvalade, Miguel disse baixinho, obrigado. Por tudo. Tomás sorriu. Estamos a progredir. Daqui a pouco já fala melhor do que eu. Miguel riu-se, a primeira gargalhada genuína que Tomás ouvia dele. E então, num impulso que nenhum dos dois esperava, Miguel inclinou-se e beijou na face, perto do canto da boca. Um beijo casto, mas carregado de eletricidade. Ambos congelaram. Desculpe, murmurou Miguel, recuando. Não sei o que. Tomás tocou no próprio rosto, atordoado. Não peça desculpa. Saíram do carro em silêncio. Tomás subiu as escadas com as pernas trêmulas. Não fazia ideia de que, no dia seguinte, tudo viria abaixo. Na manhã seguinte, Tomás acordou com uma mensagem de Inês, o contacto que ela lhe pedira discretamente numa das raras vezes em que coincidiam no edifício. Podemos falar. Sozinhos. É urgente. Encontraram-se num café pequeno em Belém, junto ao Mosteiro dos Jerônimos. Inês chegou com óculos escuros apesar do dia nublado. Cumprimentou-o com um abraço rápido. Preciso da tua ajuda, gesticulou diretamente, sem rodeios. O meu pai está a aprender língua gestual contigo, não está? Tomás hesitou, mas assentiu. Sim. Ele quer surpreender-te. Os olhos de Inês encheram-se de lágrimas. Eu sei. Vi-o ontem à noite no escritório, a praticar sozinho em frente ao espelho. Vi-o gesticular, amo-te, filha, e chorar. Fez uma pausa. Mas há uma coisa que ele não te contou. Uma coisa que ninguém sabe. Tomás sentiu um frio na espinha. O quê? Inês respirou fundo. A minha mãe não morreu só por causa da discussão ao telefone. Ela desviou o carro de propósito para me proteger. Havia um caminhão que vinha em contramão. Ela virou o volante para o meu lado ficar protegido. Salvou-me a vida e morreu no impacto. Tomás cobriu a boca com a mão. Meu Deus! E o meu pai sabe disso. A polícia investigou, havia imagens de câmaras. Mas ele pediu para manterem confidencial, disse que era para proteger a minha privacidade. Na verdade, era para não ter de enfrentar que a mãe se sacrificou por mim por eu ser surda e precisar sempre de mais atenção. Inês chorava agora abertamente. Ele carrega essa culpa há 5 anos. E afastou-se de mim porque acha que não mereço o sacrifício dela. Tomás abraçou-a, sem palavras. Quando se separaram, Inês gesticulou, quer que o ajudes a enfrentar isto. Mas também sinto que algo mudou nele. Ele olha para ti de maneira diferente. Eu vejo. Tomás corou violentamente. Não é só profissional. Inês sorriu com tristeza. Eu conheço o meu pai. Ele nunca trouxe ninguém ao escritório depois da mãe morrer. Nunca. E agora passa horas contigo. Fez uma pausa. Se houver algo entre vocês eu não me importo.
Só quero que ele seja feliz outra vez. Naquela noite, a aula foi tensa. Miguel percebeu imediatamente que algo mudara em Tomás. Aconteceu alguma coisa. Tomás respirou fundo. Encontrei-me com a Inês hoje. O rosto de Miguel endureceu. O que ela queria? Contar-me a verdade sobre o acidente. Tomás olhou nos olhos. Sobre o sacrifício da Madalena. Miguel empalideceu. Levantou-se bruscamente, virou-se para a janela. Ela não devia ter-te contado isso. Mas contou. E tu precisas de parar de fugir. Tomás aproximou-se. Ela ama-te. E não te culpa de nada. Miguel virou-se, olhos marejados de raiva e dor. Tu não compreendes. Eu devia ter sido eu a morrer. Não ela. Tomás segurou-lhe os braços. Para. Escuta-me. A proximidade era perigosa. A Madalena escolheu salvar a filha. Foi o último ato de amor dela. Não o transformes em culpa eterna. Miguel tremia. Depois, de repente, desabou. Caiu de joelhos no chão do escritório, soluços profundos sacudindo o corpo. Tomás ajoelhou-se ao lado dele, abraçou-o com força. Miguel agarrou-se a ele como um náufrago. Choraram os dois, por perdas diferentes, por dores que finalmente encontravam eco. Quando os soluços cessaram, Miguel ergueu o rosto. Estavam tão perto que sentiam a respiração um do outro. E então Miguel beijou-o. Não na face. Um beijo verdadeiro, desesperado, cheio de anos de solidão. Tomás correspondeu, mãos nos cabelos dele, coração aos saltos. Separaram-se ofegantes. Miguel encostou a testa na de Tomás. Eu não sei o que isto significa. Significa que estás vivo, sussurrou Tomás. E que mereces ser amado outra vez. Mas no dia seguinte, o escândalo rebentou. Uma foto tirada por um funcionário curioso, os dois abraçados no escritório, à vista da janela panorâmica, foi enviada anonimamente para a imprensa cor-de-rosa. Na manhã seguinte, as manchetes gritavam: CEO viúva em romance com intérprete gay, escândalo na Ribeiro e Filhos. O Conselho de Administração exigiu explicações. Acionistas conservadores ameaçaram vender ações. E Inês, ao ver as notícias, percebeu que o segredo da família estava agora exposto ao mundo de forma brutal. Fim do file 3, 1005 palavras. File 4. Miguel convocou uma conferência de imprensa improvisada no espaço de horas. Tomás insistiu em acompanhá-lo, mas Miguel recusou. Isto é comigo. Não te envolvo mais nisto. Mas Tomás foi na mesma, ficando discretamente na plateia. Miguel apareceu diante dos jornalistas com o rosto endurecido, mas os olhos vermelhos de quem não dormira. Confirmo que mantenho uma relação afetiva com Tomás Alves, declarou sem rodeios. Um murmúrio percorreu a sala. É uma relação recente, consensual e privada. Não afeta de forma alguma a gestão da empresa. Uma jornalista levantou a mão, Dr. Ribeiro. Há rumores de que escondeu a existência da sua filha surda durante anos. É verdade. Miguel hesitou apenas um segundo. Sim. Protegi a privacidade da Inês da melhor forma que achei na época. Cometi erros. Muitos. Mas hoje escolho a verdade. Outra pergunta, e sobre o acidente que vitimou a sua esposa? Há quem diga que houve encobrimento. Miguel olhou diretamente para a câmara. Não houve encobrimento. Houve apenas uma mãe que salvou a filha com o maior ato de amor possível. E um marido que demorou demais a honrar esse sacrifício. A sala ficou em silêncio. Depois, Inês entrou inesperadamente, aproximou-se do pódio e gesticulou para Tomás, que estava na plateia, traduzir em voz alta: Eu sou Inês Ribeiro. E amo o meu pai. Ele errou, mas está a tentar corrigir. Peço que respeitem a nossa família. A imagem da jovem surda defendendo o pai com determinação comoveu o país. As ações, que inicialmente caíram, estabilizaram. Parte da opinião pública virou-se a favor. Mas nem tudo era apoio. Cartas anónimas chegavam à empresa com insultos homofóbicos. O pai de Miguel, fundador reformado, ligou furioso: Vais destruir tudo o que construí por causa de um capricho.
Miguel respondeu friamente: não é capricho. É a primeira vez em anos que me sinto vivo. Nessa noite, Miguel e Tomás encontraram-se no apartamento dele em Alvalade pela primeira vez. Não houve pressa física, apenas o conforto de estarem juntos. Deitaram-se vestidos na cama, abraçados, falando até de madrugada. Tenho medo, confessou Miguel. Medo de te magoar. Medo de não ser suficiente. Tomás beijou-lhe a testa. Medo eu também tenho. Mas prefiro ter medo contigo do que solidão sem ti. Dias depois, Inês convidou os dois para jantar em casa dela, um pequeno T2 em Campo de Ourique. Cozinhou bacalhau com natas e abriu uma garrafa de vinho verde. Pela primeira vez, Miguel gesticulou diretamente com a filha, frases simples, mas cheias de emoção. Desculpa ter demorado tanto. Amo-te muito. Inês chorou e abraçou-o. No final da noite, Inês gesticulou para Tomás: obrigada por trazeres o meu pai de volta. Depois, sorrindo maliciosa: e por fazeres ele feliz de outra forma também. Miguel corou. Tomás riu-se. Parecia, pela primeira vez, que a família se reconstruía. Mas o passado não desistia facilmente. Uma semana depois, apareceu uma mulher à porta do apartamento de Tomás. Elegante, 50 e poucos anos, olhos frios. Sou Beatriz Castro, jornalista investigativa. Tenho documentos que provam que Miguel Ribeiro pagou para alterar o relatório policial do acidente. Quero a tua versão antes de publicar. Tomás sentiu o mundo girar. Isso é mentira. Tenho provas. Beatriz mostrou um envelope. E se não falar comigo, publico na mesma. A escolha é tua. Tomás fechou a porta, coração disparado. Ligou imediatamente a Miguel: temos um problema grave. Miguel chegou em menos de meia hora, rosto pálido. Tomás mostrou-lhe a mensagem de Beatriz e o envelope que ela deixara na caixa de correio. Dentro, cópias de e-mails antigos entre Miguel e um advogado, sugerindo ajustamentos no processo. Miguel sentou-se pesadamente. Não é o que parece. Pedi apenas que omitissem detalhes sobre a surdez da Inês para proteger a privacidade dela. Nada sobre o sacrifício da Madalena. Nunca paguei para alterar factos. Mas ela vai distorcer tudo, disse Tomás, angustiado. Vai dizer que encobriste culpa. Miguel fechou os olhos. Então vamos enfrentá-la com a verdade total. No dia seguinte, os três, Miguel, Inês e Tomás, reuniram-se com Beatriz num café neutro. Inês levou um gravador e Tomás traduziu tudo em tempo real. Beatriz começou agressiva: tenho provas de suborno. Miguel respondeu calmamente: mostra-as. Ela hesitou, depois empurrou os papéis. Miguel leu em voz alta cada e-mail, explicando o contexto. Aqui peço apenas proteção da identidade da minha filha menor. Nada mais. Beatriz franziu o sobrolho. Mas por que tanto secretismo? Inês gesticulou com firmeza, Tomás traduzindo: porque eu era adolescente e surda numa família conhecida. Já sofria bullying suficiente. O meu pai protegeu-me como pôde. Beatriz ficou sem argumentos sólidos. Mas não desistiu. E o romance homossexual? Isso também era segredo. Miguel sorriu com tristeza. Não era segredo. Era privado. Até alguém decidir invadir. A jornalista saiu frustrada, sem matéria bombástica. Mas o dano já estava feito, rumores circulavam novamente. O Conselho de Administração, pressionado por acionistas conservadores, marcou uma reunião extraordinária. Queriam a demissão de Miguel para preservar a imagem da empresa. Na véspera da reunião, Miguel reuniu-se com Tomás no mirador da Senhora do Monte. Lisboa brilhava lá embaixo, luzes refletidas no Tejo. Se me demitirem, perdemos tudo, disse Miguel. A empresa era o legado do meu pai. Tomás segurou-lhe a mão. A empresa não é tudo. Tu és mais do que o cargo. Miguel abanou a cabeça. Se sair, perco a capacidade de proteger a Inês financeiramente. O Trust Fund depende da minha posição. Inês apareceu inesperadamente, tendo-os seguido. Gesticulou: eu não preciso de dinheiro. Preciso do meu pai inteiro.
Se tiveres de escolher entre a empresa e a tua felicidade, escolhe a felicidade. Miguel chorou nos braços da filha. Tomás abraçou-os aos dois. Naquele momento, sob as estrelas de Lisboa, tomaram uma decisão radical. Na reunião do conselho, Miguel entrou acompanhado por Inês e Tomás. Colocou o dossiê de demissão voluntária na mesa. Renunciou ao cargo de CEO, anunciou. Mas proponho uma alternativa: transformamos a Ribeiro e Filhos numa empresa com compromisso público pela inclusão LGBT e de pessoas com deficiência. Criamos uma fundação com o nome da minha esposa para apoiar jovens surdos e famílias LGBT. E eu fico como presidente não executivo da fundação. Silêncio total. Depois, o acionista mais velho, amigo do pai de Miguel, falou: isso pode funcionar. A opinião pública está do vosso lado. A proposta foi aprovada por maioria. Miguel saiu do cargo, mas manteve influência e rendimento suficiente para a família. Meses depois, a Fundação Madalena Ribeiro foi lançada com pompa no Centro Cultural de Belém. Inês discursou em língua gestual, Tomás traduzindo para a plateia emocionada. Miguel, ao lado deles, gesticulou orgulhosamente as palavras "amo-vos" dirigidas a ambos. Mas a maior surpresa veio no final do evento. Quando as luzes do auditório se apagaram e os convidados saíram, Miguel pediu a Inês e Tomás que ficassem. Levou-os ao palco vazio, agora iluminado apenas por um foco suave. Inês, minha filha, sem ti, eu teria desistido há muito. Gesticulou e falou ao mesmo tempo, para que ambos compreendessem perfeitamente. E tu, Tomás, entraste na minha vida como intérprete e tornaste-te a minha voz, o meu coração. Tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro, 2 anéis simples de prata. Não é pedido de casamento tradicional porque somos 3 nesta história. Mas quero prometer-vos, a ambos, que nunca mais me esconderei. Que enfrentarei o mundo de mãos dadas convosco. Inês sorriu com lágrimas nos olhos e abraçou o pai. Tomás, emocionado, aceitou o anel. Os 3 abraçaram-se no palco, sob a luz solitária. No dia seguinte, as fotos do momento, captadas por um fotógrafo amigo, correram as redes sociais. Não como escândalo, mas como celebração. Família reconstruída no amor, escreveu um jornal. Meses mais tarde, os 3 mudaram-se para uma casa com vista para o mar em Cascais. Inês começou a Universidade de Artes, Miguel dedicou-se totalmente à fundação, e Tomás abriu um pequeno estúdio de formação em língua gestual inclusiva. Numa tarde de verão, sentados na varanda a ver o pôr do sol, Miguel gesticulou para Tomás: obrigado por me salvares. Tomás sorriu, beijando-o suavemente. Fomos nós que nos salvamos uns aos outros. Inês chegou com 3 gelados, rindo-se da cara melosa dos 2. Sentaram-se juntos, família improvável mas sólida, construída sobre cicatrizes curadas e amor finalmente livre. Lisboa, lá embaixo, continuava a sua vida agitada. Mas ali, no topo da colina, o silêncio era doce, cheio de gestos, olhares e corações finalmente em paz.